chega aqui até a casa de Deus, você não vem sozinho, saiba disso. Você traz com você a presença de Deus para esse lugar, né? Isso é importante porque muitas das vezes, devido às dificuldades, às tristezas que a gente carrega e obstáculos, tem gente que chega aqui com o pé arrastando, né? Fica cheio de peso, cheio de dificuldade. Te digo, está valendo você chegar aqui assim, porque só você sabe os problemas que você passa, só você sabe as situações que você tem passado na sua casa. Mas o importante não é como você chega aqui, mas como você sai, como você recebe, como você glorifica. Um momento como esse que nós estamos aqui, você tem que priorizar na sua vida. Momentos como esse, você tem que colocar toda a sua força, porque você não vem aqui à toa. Você vem aqui para glorificar um Deus poderoso. Você vem aqui para engrandecer um Deus que tudo pode na sua vida, um Deus que pode transformar e está transformando. Eu creio que grandes coisas Deus está fazendo na sua vida. Eu creio que grandes coisas, o diabo está insatisfeito, ele não queria que você estivesse aqui, ele não queria que você acompanhasse pela internet, ele não queria que você orasse, mas quando você faz isso, ele é derrotado. Ele é derrotado porque Deus é conosco, amém? Eu quero saber quem está aqui por primeira vez. Primeira vez? Quem mais? Pessoal, uma salva de palmas, né, para o nosso visitante. Que Deus abençoe. Ao acabar o culto, no finalzinho, você pode aqui numa salinha que a gente preparou um negócio legal, uma comidinha, né? Hoje tem Big Mac? Não, mas um cafezinho, o pessoal aqui a camisa coral. É coral, né? É coral. Lá, é coral. Você pode, ela vai acompanhar vocês até a salinha. Você que está a primeira vez, não levantou a mão, está com vergonha, não tem problema. Pode, no finalzinho você vem aqui para a salinha, você vai ser recebido com muito carinho, muito prazer. Vamos te dar um presente para você nunca esqueça de nós. Você é bem-vindo a estar aqui na igreja conosco. Amém? Vamos à palavra? Vamos à palavra de Deus? Isso aí, pessoal, com força. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem preparado, tem falado ao nosso coração. Encha o nosso coração de amor, de sabedoria, que o que for falado aqui hoje, que venha ficar marcado no nosso coração. Não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que o Teu Espírito ele venha transformar, fazer milagres acontecer, fazer pessoas serem batizadas no Teu Espírito Santo, cura, libertação, no Teu nome é poder, e nós queremos depositar a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade a que o pastor começou, não é isso, pastor? A testemunha ocular. Vou pegar aqui o passador. Eu já testei antes. Já está no esquema. Aqui a gente é assim, high-tech. Você conhece a igreja high-tech? É a nossa. Entendeu? Transmissão ao vivo, né? Os melhores músicos. Você não vai encontrar músicos melhores que aqui na Nova Vida, né? Você não vai encontrar obreiros melhores. Você não vai encontrar pastores melhores. Quem gosta dos nossos pastores? Entendeu? Quem gosta de mim? Eu sabia. Enfim, faz parte, né? Não é não, Tiagão? Faz parte. Testemunho ocular, né? O pastor, na semana retrasada, quando ele falou, está falando de testemunho ocular, a pessoa que viu Jesus, que esteve ali com ele falou do primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado na Bíblia. Alguém sabe me dizer? O primeiro milagre? Que ele andou, transformou a água em vinho, né? A transformação da água em vinho, né? Nós podemos ver isso também da maneira como o ser humano ele é transformado, né? Como Deus ele age, que ele traz a felicidade novamente. E hoje nós vamos falar do segundo milagre, quando Jesus curou a filha de um oficial. E o livro de João, né, nós vamos falar do livro de João, ele está dentro dos livros, dos evangelhos, dos 4 primeiros livros da Bíblia. E o evangelho, né, fala sobre o ministério de Cristo, onde há uma ruptura no tempo, onde há uma ruptura do ministério da graça que entra na nossa vida, né, da nova aliança,
que é chegado até nós. E dentro desses livros, desses livros que compõem o Evangelho, nós temos os livros sinóticos, você já sabe disso, né? Que tem Mateus, Marcos, Lucas, e o pastor explicou muito bem que ele falou que cada autor desse, ele foi direcionado a um povo, né? Você vê que Mateus, ele falou para os judeus, não é isso? E Marcos falou aos romanos, Lucas falou aos gregos, e nós temos João, esse rapaz, né? Acredita-se que ele era um adolescente, um jovem. Hoje, de repente, ele estaria na Radical, lá em cima no terraço, né? O apóstolo João, o discípulo. E João, ele traz algo muito legal que a gente vai falar aqui, da maneira como ele mesmo se tratava. Ele era um cara muito metido, porque ele se considerava o discípulo mais amado, né? Ele mesmo escreveu: todo mundo à mesa e o mais amado ao lado de Jesus, inclinando a cabeça sobre ele. É engraçado, ele mesmo falou, né? O discípulo mais amado. Parece que Jesus falou assim: João, vem aqui, eu vou falar contigo rapidinho. Não falo só com você. Aí chegou no canto, ó, tá vendo os 11 ali? Eu gosto deles. Mas você, ó, você mora no meu coração, cara. Você não foi isso, né? Ele era o mais amado porque ele conheceu o amor de Cristo. Você não precisa ficar carregando no seu coração algo que vai falar que você não merece, que você não precisava estar aqui. Quando você está orando e vem aquelas condenações, quando você ora e vem o diabo atormentando a sua vida, João sabia que ele era separado, João sabia que ele era amado por Jesus, sabia que ele nasceu de novo, ele era uma nova criatura, e isso torna a sua identidade em Cristo. Você sabe quem você é. Ele se sentia amado, e essa é a verdade. Nós temos que nos sentir amados. A nossa impressão de Deus é que ele é um senhorzinho barbudo, de barba branca. Um dia eu chego lá, né? Barbudão, cabeludão, né? Tá lá em cima, tá lá, ó. André pecou. Aí pega um raio, né? E pum! Já sentiu, né, André? Mas não peca mais, cara, entendeu? A gente tem essa impressão que Deus é um ser cruel, que ele está contigo apenas para trazer coisas ruins, e quando você anda no caminho certo, aí sim vou receber coisas boas. O João falou que Deus, ele é amor, e ponto. A essência dele é amor. Então você tem que viver esse amor de Cristo na sua vida. E João, ele foi essa testemunha ocular. Existe um método de pesquisa muito interessante que é chamado método de atestação de fontes, né? Eu leciono, estudo história, eu posso trazer isso para você, que é um método onde uma ou duas pessoas ou mais, elas falam da mesma pessoa, pode ser em tempos diferentes ou de forma diferente, mas essas mesmas pessoas falam do mesmo acontecimento. E foi isso que aconteceu com os evangelhos, né? Cada um olhou Jesus de uma forma, todos sabiam que ele era, mas cada um olhou de uma forma. Se eu desse para você um papel agora, para você fazer uma redação de como foi o culto hoje, cada um ia escrever da sua maneira. Todos sabiam que Jesus estava aqui, que teve um ótimo pregador, né? Todos sabiam que você teve um ótimo louvor, mas cada um ia escrever de uma maneira diferente. Então eles presenciaram, eles viram, atestaram Jesus, sabia que ele estava ali, era o Rei dos Reis. Então é uma da comprovação que Jesus, ele existiu, e ele existe. Mesmo se formos esta Bíblia, a comprovação da vinda de Jesus, que ele existiu. Você sabia que existem milhares de textos, pergaminhos que estão sendo estudados pela ciência textual? Se você juntar todos esses documentos, dá quase 1 milhão de páginas falando da presença de Jesus aqui na Terra. Então Jesus, ele esteve. O mais legal é que ele vai habitar sempre. E hoje, ele habita dentro de você. E você é templo do Espírito Santo. Existe coisa mais poderosa que isso? Existe coisa mais poderosa, por isso que o diabo quer atormentar tanto a nossa vida. Por isso que ele quer atormentar tanto a nossa vida. No nosso último encontro, nos Conectados, a gente falou rapidinho, para tu ver como o diabo, ele é tão atrevido, e quando Jesus, ele estava na praia, falando assim, passemos para o outro lado da margem. Jesus, ele deu uma palavra afirmativa, não, nós vamos passar para o outro lado.
Só que Jesus tinha acabado de comer e foi dormir, porque depois de comer, a gente quer dormir. Então ele dormiu, os discípulos tinham comido pouco dessa vez e ficaram acordados. Então o que o diabo fez? João, vou lançar aqui uma tempestade. Mesmo Jesus no barco, ele vai lá e fez uma tempestade acontecer. Mas o mais interessante é porque Jesus estava no barco com eles. E o que eles fizeram? Pediram socorro a Jesus. Jesus está no barco com você, cara. Peça socorro para Ele. Chama Ele para a sua vida. Ele não está aquém da sua situação. Ele se importa com aquele leite que você toma. Se você vai lá no Guanabara e vê uma promoção da carne moída. Ele se importa com isso, ele se importa em realizar os seus desejos, aquilo que você sonha. Ele se importa com a sua vida. Ele está no barco com você. Você está na tempestade, você está na dificuldade, chama por Ele. Não é à toa que Ele se levantou e acalmou a tempestade. Ele pode acalmar essa tempestade que está te atormentando. Um dos maiores historiadores na antiguidade que foi contemporâneo de Jesus, muitos devem conhecer, foi Flávio Josefo. Ele foi um judeu que depois ele ganhou a cidadania romana. E ele descreveu alguns fatos sobre Jesus, no livro dele, Antiguidades Judaicas. Ele falou: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamar de homem, porque ele foi um autor de coisas admiráveis, um professor que fazia os homens receberem a verdade com prazer. E ele fez seguidores, tanto judeus como gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, porque ele era judeu também, condenou à cruz, os que amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! O homem do primeiro século. Não esqueceram, porque ele apareceu de novo. Ele ressuscitou. E como os divinos profetas tinham previsto essas milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. Isso é o Evangelho de Cristo, né? Então eu pergunto a você, o que é o Evangelho? Você vai me dizer, boas novas. Mas boas novas de quê? Do anúncio da justificação pela fé. Nós fomos levados ao mais alto tribunal que existe, celestial. E lá nós tivemos um advogado que intercedeu por nós. E nós fomos perdoados. Nós fomos amados. E por isso você é justo, você é justificado. Hoje podemos assentar com Ele em lugares celestiais, passamos a ser nova criatura. Eu vou trazer uma ilustração para você. Alguém aqui sabe, né? Acho que os advogados com certeza vão saber, o que é um casamento por procuração. É quando, por exemplo, quando a noiva não pode estar, né? Os advogados me corrigem depois se eu estiver errado, porque agora me dá uma vergonha. Se o noivo e a noiva não tiver, existe um advogado que vai estar lá com a procuração. E ele vai casar no lugar da noiva ou do noivo. Eu presenciei isso, não estive no casamento, mas quando eu estava lá na América Central, na Costa Rica, tinha uma obreira que ela era cubana. Olha só, ela era cubana. Eu estava na Costa Rica, ela era cubana. Mas como todos sabem, muita gente quer ir embora de Cuba, né? Porque lá é muito bom. A galera quer ir embora de Cuba. Aí que muitas pessoas fazem? Arrumam um casamento em outro país, porque eles não podem sair de lá assim, vou embora. É engraçado que a gente chamava ela lá de Fidel. Fidel, ela gostava de Fidel. Obreira Fidel Castro. Era um apelido carinhoso que a gente colocou nela. Então ela casou com alguém que ela nem sabe quem é, mas alguém representou ela, e lá eles casaram. Assim somos nós. Nós não estivemos no Calvário. Nós não éramos nem vivos, mas tivemos um representante que casou por nós. E hoje nós estamos aqui para poder glorificar o nome desse Jesus. E hoje você é justificado. Hoje você é justo diante dele. Caraca, isso cresce, tem que crescer em você como um vulcão, uma força dentro de você. Sabendo que o diabo não pode te derrubar, sabendo que existe um amor maior que venceu o mundo, existe algo que pode fazer vencedor, e você é vencedor porque ele venceu por você.
Deus é maravilhoso. E por causa disso, nós não entramos na presença dele. Nós hoje vivemos na presença de Deus. Antigamente, né, existia um santuário e entravam-se lá uma vez, lá no Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote entrava lá rapidinho, ia lá, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Só ele podia entrar uma vez no ano. O véu se rasgou, aconteceu algo maravilhoso quando Jesus ele morreu naquela cruz, o véu se rasgou e hoje está disponível para você. Está disponível para você. Você pode dizer, está disponível para mim. A graça de Deus chegou à sua vida. Você não precisa fazer rituais, você não precisa cumprir um montão de coisa para você hoje chegar na presença de Deus. Não, eu orei, eu entrei. Aí eu parei de orar, agora saí da presença de Deus. Entrei na igreja, entrei na presença dele. Aí quando der 7h30, 8 horas, hoje deve acabar umas 9 horas o culto, eu vou sair da presença dele. Não. Você está no ônibus, no BRT, quem pega BRT aqui? Ah, ninguém pega, todo mundo anda de carro. Todo mundo é rico, eu sei como é que é. Cadê a galera que era de BRT? Galera que era de busão, trem, Santa Cruz, Japeri, Gramacho, van. Aonde você estiver, o Espírito Santo ele vai estar com você. Porque você não entra, ele vive, você vive na presença dele. Você tem acesso ao Espírito Santo. Antigamente eu pensava que oração, eu tinha que ajoelhar, me ajoelhar, muitas das vezes com um pano de saco, porque tinha que se humilhar, senão se humilhasse não valia. Botar um pano de saco e se humilhar, Senhor, eu não sou ninguém, eu não mereço, Senhor, e chorava, eu não mereço estar aqui. Cara, você merece porque Ele conquistou por você. A graça faz isso, a graça, favor imerecido. Né? Hoje você pode, hoje você merece entrar. E a oração você ora em qualquer lugar. Qualquer lugar que você estiver, você vai orar e Deus vai te atender. Você está fazendo a corrida? Eu todo dia acordo 4h30 da manhã, coloco minha roupa de corrida, a Grace sabe, tomo um shake e volto a dormir. Simples. Mas tem que começar de alguma forma, pastor. Né? Tem que começar de alguma forma. Você está na rua, você está correndo, está na academia, você está orando, você está em espírito de oração. Né? Na mente, orando, está dirigindo. A melhor coisa é orar quando está dirigindo. Você fecha a janela, coloca uma música alta. Né? O pessoal, porque tu está devagar, está escutando música, o pessoal buzinando atrás de você, falando bem da sua família. E você está lá glorificando, orando a Deus, falando, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha família. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no meu trabalho. Comece a agradecer a Deus. Comece a exercer essa fé que Ele colocou dentro de você. Não deixe para o lado tudo aquilo que Ele conquistou. Absorva esse espírito para que você possa ser uma testemunha ocular de Cristo também na sua vida. E muitas das vezes a gente fica esperando um grande milagre acontecer. Muitas das vezes a gente fica esperando que algo de extraordinário aconteça. A gente pede um sinal, assim como nós vamos ler daqui a pouco. A gente pede o sinal e Deus manda um sinal para você. Só que às vezes a gente fica esperando, o sinal que Deus vai me dar é o meu carro. Um sinal que Deus vai me dar é a minha casa na praia. Vou falar um negócio para você, fica atento aos sinais de Deus. Porque às vezes o sinal de Deus pode ser uma nuvenzinha. E essa nuvem pode ser do tamanho da mão de um homem. Mas esse pode ser o sinal da chuva na sua vida. E você não percebe porque está dormindo. Você não percebe porque você está desanimado. Porque você se entristeceu. Olhe os sinais, siga os sinais. Veja o que Deus tem colocado para você. Veja o que Deus ele tem colocado na sua vida. Siga, perceba, ore. Veja como tem chuva de Deus para a sua vida. Nós somos gente da nova aliança, amém? Nós somos o povo da nova aliança.
nós somos um povo feliz, nós somos um povo esperançoso. Sabemos que o mundo jaz do maligno, como ele falou, mas nós não somos daqui. Somos embaixadores de Cristo, né? Esse exemplo é muito legal, porque no mundo pode estar acontecendo o que for. Digamos que no Brasil tenha acontecido alguma coisa e ninguém mais recebe salário, né? Mas aí o Moisés, ele é um cônsul, né? Um embaixador da onde, Moisés? Da Arábia Saudita. Moisés é o embaixador da Arábia Saudita. Todo mundo está sem salário, mas o Moisés vai ter salário. Por quê? Porque ele não é brasileiro. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Lá fora pode acontecer tudo, mas Deus, ele vai prover na sua vida. Ele vai continuar provendo, porque vem dele. O nosso sopro de vida, a nossa esperança vem de Deus. Vamos ao slide. Passar um pouquinho, isso aqui foi o que o pastor passou na primeira semana, pessoal. João 4, versículo 46 diz assim: mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente. Em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, que tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Eu imagino que ele estava bem tranquilo, né? O filho dele estava morrendo, estava por um fio. Você pode imaginar como esse homem ele estava? Um dia desse eu estava assistindo aquele filme antigo, Ato de Coragem, com Denzel Washington. Vocês já viram? Que o filho dele precisa fazer um transplante, né, de coração. E simplesmente ele invade o hospital, faz todo mundo refém, e ele quer que atenda o filho dele. Desesperado, querendo, ansioso, né? E a gente chega assim às vezes para Jesus, desesperado, você não consegue pensar, você começa a agir em cima das suas emoções. E fala assim: não, Jesus tem que resolver, Senhor, e agora, o que eu faço, o que eu faço? E Jesus disse para ele, né? Parece que Jesus, ele muda de assunto. Ele vem com um papo: meu filho está morrendo, não sei o que. Calma. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Lembra que a gente falou dos sinais? Você não crê porque você não percebe o sinal na sua vida. Deus está te dando o sinal, Deus está te mostrando. Existe sinal maior do que a palavra de Deus? Existe sinal maior do que é profetizado na sua vida? Olha para trás o quanto você caminhou, aonde você chegou, aonde Deus te colocou. O que Deus tem feito, a paz que você carrega, a família que você tem. Veja os sinais que Deus tem feito. Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. Vai. Pô, se o senhor não vem, vai, rapaz, tomando isso aí. Pô, vim falar com o senhor. Pô, na moral, vou te falar, não venho mais. Aí, não me procura, não manda mais WhatsApp. Né? Jesus falou: não, pode ir, fica à vontade. Pode ir, estou falando para você aí. O seu filho... Vou declarar uma palavra profética na sua vida aqui, ó. O seu filho, que é o seu sonho, você vai realizar. Porque ele se importa. O que Jesus fala ali, de repente, parece que Jesus está mudando de assunto, parece que ele não se importa. Ele foi direto. Ó, pode ir. Porque o seu filho continuará vivo. Vivo. E esse é o lugar onde vivemos uma vida inteira resumida em um dia, né? Toda essa história, às vezes, quando a gente escuta uma pregação, quando a gente lê, a gente vê um vídeo, a gente às vezes consegue, em uma fração de segundos, trazer toda a nossa vida para isso. Caramba, mas aconteceu aquilo comigo, fiquei desesperado mesmo, aconteceu tal situação. Você consegue imaginar a sua vida, consegue se colocar às vezes no lugar desses personagens bíblicos, porque você passa por problema. Tem alguém aqui que não tenha problema? Quem tem problema aqui? Deixa eu levantar o pé. Todos nós carregamos problema. Só que o segredo é você saber quem você é em Cristo, a sua identidade, né? Você ter Jesus no seu barco e você crer no que Ele está dizendo, nos sinais que Ele tenha mostrado para você.
O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E ele voltou para casa pela fé e não por vista. Isso aqui é muito legal porque a gente, muitas das vezes, somos motivados pelas situações, pelas circunstâncias. A gente não consegue olhar pelos olhos da fé, não consegue profetizar pelos olhos da fé. Quando a gente está ali no meio do furacão, no meio do problema, a gente não consegue achar um problema. Mas eu digo para você, veja pelos olhos da fé. O homem, ele saiu dali pela fé. Quando o milagre, ele não começa quando aconteceu o milagre. Quando aconteceu o milagre, não. O milagre acontece quando você começa a crer. Quando você recebe a palavra de bênção na sua vida, o milagre é como uma palavra que é uma semente que entra no seu coração e ela começa a germinar, dar frutos. A partir daí, o milagre vai acontecer. Então ele saiu dali pela fé, crendo. Isso é importante, pessoal. Quando a gente falou aqui que você sai de uma maneira diferente, é importante que você tenha isso gravado dentro de ti. Que você não saia daqui da mesma maneira como você entrou, não aceite isso. Né? Coloque toda a sua esperança em Deus. Coloque tudo que você tem para Deus. Deposite toda a sua vida aos pés de Jesus. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino ele estava voltando ainda. Ele saiu dali, Jesus falou assim, ó, pode ir, que eu vou para outro lugar. Você vai, que o teu filho vai continuar vivo. Ele, saindo dali pela fé, vieram correndo, calma, seu filho está vivo. Quando perguntaram que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre deixou ontem, à 1h da tarde. E o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora que Jesus dissera. O seu filho continuará vivo. Ele deve ter ficado assim, calma aí. Eu saí daqui, ele estava quase morrendo. E agora você vem correndo me falar isso, E que horas que aconteceu isso? Aí, não, faz 1h mais ou menos. Aí foi exatamente a hora que Jesus falou que ele continuará vivo. Comece a observar as coisas que é falado para você. Comece a observar os momentos que é profetizado na sua vida. Perceba isso que Jesus tem feito. Porque um dos nossos maiores erros é não observar. Digo a você, aprenda com os seus erros. Aperfeiçoe com as suas vitórias. Profetize na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Você lembra que quando Jesus ele falou que se tivesse uma fé do tamanho de uma montanha, você ia mandar o grão de mostarda se jogar no mar, não era isso? Não. Ele falou, se tivesse uma fé do tamanho de um grão... Alguém já viu um grão de mostarda? É pequenininho, né? Quase não dá para ver. Aí ele está dizendo para você agir mesmo, essa fé que você tem. Cadu, mas a minha fé é tão pequenininha. Eu não tenho forças, eu não tenho condição, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Meu pai, minha avó foi pobre, eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Todo mundo na minha casa é doente, eu vou morrer doente. Calma aí. Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, desse tamanho nem dá para ver, você vai dizer esse monte, joga-se, se tira no mar. E às vezes falta isso. Você começar a agir com o que você tem. Você está esperando acontecer o quê? Haja essa fé que você tem agora. Determine essa fé que você tem agora. Você está esperando para amanhã. Não, comece a agir nesse exato momento. Pega esse grão de mostarda e atravessa essa montanha. Joga uma dinamite ali com a sua fé e você vai atravessar essa montanha. Creia nesse poder de Jesus. Porque quando aconteceu isso, tinha acontecido algo muito diferente. Porque tinha um homem que estava com um filho, estava manifestado possesso, e o cara foi reclamar com Jesus. Falou assim, olha, vou te falar uma parada. Meu filho estava endemoniado, levei para esses 12 aí, Ninguém fez nada. Aí Jesus, estalar de dedo, mandou embora. Aí todo mundo, mas mestre,
Mestre, o que aconteceu? Aí ele, rapaz, se você tiver uma fé, o tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar os montes saírem do lugar. Então pega o que você tem, pega aquilo que você tem guardado dentro de ti, aquilo que você tem aprendido e manda o monte sair, cara. Manda ele se jogar no mar. Ah, Cadu, e como que eu vou saber que é o caminho certo? Você tem paz no seu coração? Deus botou paz? Você falou com a sua esposa, com o seu esposo? Você está bem com a sua família? O Espírito Santo ele vai testificar dentro de você qual é a vontade dele para a sua vida. Ele vai falar, ordena. Vá lá e ordena. Já aconteceu com alguém aqui de você ouvir uma voz, mandar fazer alguma coisa e você faz e dá certo? É coisa de maluco, já aconteceu comigo. Ou às vezes vai mandar um currículo, ó, vai ali, ó, vai ali. Você está ficando maluco, deixa o currículo ali. Você vai e coloca, depois passa uns dias te chama. Coloca a mão sobre o seu filho. Determina, ore pela sua família. Aí você fala assim, não vou fazer isso não precisa. Não preciso fazer isso, precisa. Usa, é pouca, sua fé é pouca. Usa essa fé. E diga ao monte, você vai se jogar no mar, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. E Deus é tão maravilhoso que esse homem ele entendeu que foi naquela hora que Jesus tinha determinado. Que o milagre aconteceu ali naquele exato momento, quando Jesus ele profetizou, dizendo que o filho dele tinha ressuscitado, ou melhor, que não ia morrer. E você tem que entender que essa força que você carrega, essa fé que você carrega, não vem de você. Não, vem de onde, Cadu? Vem do que foi feito por você. Aquilo que já foi conquistado por você. Foi conquistado na cruz do Calvário. Isso faz toda a diferença quando você entende. Porque não é pela tua força. Não é pela sua força. Não é pelas suas obras. É pelo que Jesus conquistou por você. Hoje você recebe pelo que você crê. Hoje você recebe pelo aquilo que você profetiza. Então começa a profetizar na sua vida, cara. Começa a profetizar e agradecer o que foi feito. João, ele foi um discípulo diferenciado, podemos falar assim. Por mais que ele seja novo, né? Eu imagino que João era aquele adolescente que via Jesus como o herói da vida dele. Caraca, mano. Nascer, vou ficar aqui do lado de Jesus. Todo mundo conversando, não, vou ficar aqui, ó, encostado no peito de Jesus, fazendo um carinho, sentindo o perfume dele. Jesus fazendo um carinho nele aqui assim. E quando a gente está recostado no peito de Jesus, a gente ouve coisas que nem outras pessoas não conseguem escutar. Você lembra quando estava na ceia e Jesus falou assim, ó, aquele que me trair vai ser aquele que molhar o pão. Quem ouviu isso? Se todo mundo estava falando. Mas eu tenho certeza que João escutou. Porque ele estava recostado. Quando a gente está recostado no peito de Jesus, o sussurro dele vem como uma tempestade no seu coração. Vem como um amor sublime te inundando, te enchendo. Porque você está do lado, você está agarrado, você está encostado ali no peito dele. E você começa a ouvir coisas, e você começa a acreditar em coisas, você começa a odiar coisas que você odiava, você começa a amar coisas que você não amava, você começa a agir diferente, porque dentro de você aconteceu um milagre, que é do novo nascimento. Você se tornou uma nova criatura, e a nova criatura é isso, é o pequeno Jesus Cristo, habitando aqui na terra. E não é pelo que você está falando, mas como você tem agido, como você age, as pessoas têm visto você. Quando Jesus foi crucificado, qual foi o discípulo que estava lá? João, Juanito. João estava lá, aos pés da cruz. Existe lugar melhor de que estar aos pés de Jesus? Ele estava ali no aconchego, depois ele estava aos pés. Ele se preocupava, ele queria estar perto. E esse é o nosso refúgio. O nosso refúgio é a cruz. O nosso refúgio foi o que ele fez. E o profeta Isaías, se a galera do louvor quiser subir. E o profeta Isaías, ele já tinha profetizado isso, ele já tinha visto. Ele falou, verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras, você sabe o que é pisadura? Os passos. Você vê uma pisadura porque já teve um caminho. Não foi isso? Se você está na praia e você vê uma pisadura, passos, é porque alguém já passou ali. Se você vê passos aqui na praia, onde que seja, se entra alguém aqui, acabou de chover, entra alguém com um sapato molhado, você vai ver passos aqui dentro. Alguém já passou ali. Jesus já passou aqui. As pisaduras dele estão aí. E o que a gente vai fazer? Seguir essas pisaduras. Ali, está molhada ali, ó. Tem uma pegada de areia ali, é de Cristo. Vou seguir. Vou continuar nessa pisadura. Vou continuar seguindo esses passos. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode ficar de pé. Que isso fique como algo poderoso dentro do seu coração. Que isso fique gravado dentro de ti. E que você não deixe as palavras de desânimo, que você não deixe nada abater, tirar essa fé que você tem no seu coração. E repito, o melhor lugar para se estar é estar no peito dele, recostado. Assim como o João, ele foi esperto pra caramba. Ele escolheu o melhor lugar, que é ouvir, que é escutar. Você pode levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar recostado. Eu quero estar perto de Ti. Então me ensina qual a Sua boa vontade na minha vida. Faça a sua oração para Deus agora. Entrega a Ele os seus caminhos. Entrega a Ele os seus fardos. Entrega a Ele as suas dificuldades. Não importa o que seja. Não importa o que seja. O Espírito Santo, Ele quer cuidar de você. O Espírito Santo, Ele quer cuidar da sua vida. Então vai fazendo, Pai. Vai fazendo acontecer. Queremos estar aos seus pés. Queremos estar contigo. Aprender do Senhor. Aprender com a sua boa e verdadeira vontade.